Olá, eu sou o professor Rogério. Então, qual será o tema de hoje, né? Então, na semana passada nós discutimos um pouquinho os efeitos do final da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, quando ela chegou ao seu fim, ela realmente não resolveu todas as demandas que ela teve no seu início. Então, no caso, o final da Primeira Guerra Mundial foi mais um cessar-fogo entre as grandes potências, mas, né, a Alemanha, ela se tornou, né, derrotada por conta, né, da entrada no final, né, de países que eram neutros, mas que tomaram partidos ali, né, da questão da Tríplice Entente. Então, isso vai fazer com que, né? Então, isso vai fazer com que, né, países como Estados Unidos, Inglaterra, entre outros, né, ganhassem cada vez mais poder econômico, né, naquele momento, enquanto países que foram considerados culpados, né, da Primeira Guerra Mundial, eles foram obrigados a pagarem indenizações e outras sanções que vai levar ao levante de movimentos totalitários, né? Então, baseado no determinismo social, entre outras questões, né, que nós ainda vamos discutir ainda nas próximas aulas, né, principalmente na aula, né, de totalitarismo voltado ao nazismo, ao fascismo e à Guerra Civil Espanhola. Mas, né, nós devemos também pensar o seguinte: o que leva, né, que leva governos totalitários a chegar no poder. Então, em momentos de crise, né, então a crise de 29, ela levou, né, muitos países à ruína. Então, no caso, países que já estavam passando por dificuldades, né, no pós-guerra, principalmente por conta das indenizações, por conta do seu campo produtivo ter sido destruído, entre outros fatores, né, esses países eles se veem, né, atingidos por uma onda, né, de uma onda criada por uma bolha financeira nos Estados Unidos, e isso vai se espalhar pelo mundo todo. E lógico, a gente já falou sobre isso no vídeo passado, mas as medidas econômicas criadas pelo governo americano, principalmente em razão de uma política protecionista, né, da sua economia, vai fazer com que esse mercado, né, se torne cada vez mais, né, assim, cada vez mais agressivo, e isso vai fazer com que medidas iguais, né, ou semelhantes a essas também, né, vão ser tomadas pelos países que foram atingidos por elas, e vai fazer com que os Estados Unidos, né, tenha um problema maior econômico, principalmente gerado, né, pela falta de consumo dos seus produtos. Bem, então, sem mais delongas aqui, então vamos falar um pouquinho aqui de totalitarismo. Então, o que é o totalitarismo de uma forma mais ampla, né? Lógico, nós temos que levar em consideração alguns fatores, né, que vão, nos conduzir ao que é esse totalitarismo. Então, no caso, o totalitarismo, ele é uma ideia, né, ele é um tipo de política que é baseado, né, no caso, né, que essa imagem deixa bem claro. Então, no caso, de uma ideia de massa. Então, e como é que essa ideia de massa ela é implantada na cabeça das pessoas? Então, como é que esses governos totalitários eles chegam no poder e como é que eles vão conseguir convencer a massa, né, o povo, em aceitar suas medidas autoritárias, né, suas medidas, né, que de uma certa forma ou de outra beneficia apenas a eles. Então, o que é o totalitarismo em si? É isso que nós vamos debater hoje. Então, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, então entre esses anos, entre a década de 20, de 30 e de 40, no caso aqui no Brasil, né, nós temos governos, né, totalitários até o final da década de 80, né, então o Brasil é conhecido, né, pela sua história republicana de períodos de democracia, pequenos, né, curtos períodos de democracia, mas grandes períodos, né, de governos ditatoriais. Então, o que isso, né, nos replica? Né? Então, essa visão de totalitarismo. Então, mas nós vamos falar a questão de contexto. O que é, né, esse totalitarismo, o que nós colocamos ali como conceito de um modelo político de extremos. Então, o que isso significa? Como é que eles vão se consolidar no poder? Bem, então para nós darmos início aqui. Então, foi ainda no decorrer da Primeira Guerra Mundial que começou a nascer o totalitarismo. Então, ele é um fenômeno político que marcou o século XX, com a necessidade de direcionar a produção industrial para a necessidade gerada pela guerra.
Então, os governos das frágeis democracias liberais europeias tiveram de se fortalecer e acumulando poderes em funções de Estado. Então, em detrimento, né, no caso do poder parlamentar, para agilizar as decisões importantes do tempo de guerra. Então, quando voltasse a paz, dizia-se esses poderes voltariam a ser distribuídos democraticamente, como era usualmente anteriormente à Primeira Guerra Mundial. Mas não foi assim que aconteceu. Bem, então, durante o período da guerra, então, isso é um fato importante, que é o seguinte, o executivo, ele amplia os seus poderes em detrimento aos poderes do parlamento. Então, o parlamento, ele deixa um pouco, ele abre mão de parte da sua intervenção no Estado, né? Então, de uma certa forma, o parlamento, ele, ele precisa ser consultado para qualquer tipo de lei, para qualquer tipo de investimento, principalmente investimento em exército, em poder bélico, entre outras coisas. Só que nesse contexto, o parlamento ele abre mão de parte desses poderes para poder, né, que o presidente, ou o rei, ou o monarca, ou qualquer um deles tenha uma maior agilidade para executar o seu projeto. Qual é o seu projeto? Teoricamente, defender a pátria. Mas, né, isso vai fazer com que o excesso de poder a essa pessoa, ela tenha, né, uma disponibilidade, né, uma certa forma de, né, o excesso de poder vai fazer com que essa pessoa tenha, né, medidas autoritárias, então impor algumas coisas que normalmente não seriam colocadas em tempos normais. Então, dentro dessa realidade toda aí, então nós temos que pensar o seguinte, então qual é a promessa? Eu aumento os meus poderes nesse determinado momento, então eu vou tomar o poder, eu vou ter todos os poderes nas minhas mãos no período quando a gente estiver de guerra, mas quando nós voltarmos ao normal, eu abro mão desses poderes. Né? Então, aí qual está o problema, né? É aquele velho ditado, né? Quem nunca comeu melado, né? Quando prova, se lambuza. Então, no caso, os governos totalitários, principalmente nos países emergentes, industriais, né, na Europa, eles vão, né, se perpetuar no poder sob a figura, no caso, do Adolf Hitler, do Benito Mussolini, do Stalin, entre outros, ali eles vão tomar o poder e vão se perpetuar no poder. Eles só vão sair no poder depois de serem derrotados, ou, no caso do Stalin, depois da sua morte. Então, no caso, nós temos que levar em consideração tudo isso e como isso impacta na economia, né, e na sociedade daquele período, principalmente dentro daqueles países. E como os seus exemplos são seguidos até os dias de hoje, levando em consideração que nós discutimos muito até os dias de hoje o que é o fascismo, qual é quais são as características do fascismo, do governo totalitário, entre outras questões, que nos remete a isso, a década de 20, a década de 30, a década de 40, a década de 50, e como isso impacta, né, na ideologia de alguns grupos, né, dentro de cada país. No caso do totalitarismo, de uma forma mais agressiva. Então vamos continuar aqui. Né? Então, o Estado, com o poder executivo forte e o legislativo debilitado, com o que se constitui durante a Primeira Guerra Mundial, acabou sendo somente o modelo de Estado autoritário que surgiria nas décadas seguintes. Então, das várias monarquias parlamentares europeias, no caso de 1914, o Reino Unido, a Itália, a Espanha, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Sérvia, a Bulgária, a Romênia, a Grécia, a Áustria, a Hungria, Portugal e outras, só os britânicos terminaram o século sem ter passado por uma ditadura inspirada no fascismo. Então, o que isso quer dizer? Se todos esses países, quando eles saem, né, de um processo, né, do processo político conturbado, principalmente as revoluções, né, do final do século XIX, a Primavera dos Povos, vai fazer com que quem toma o poder para poder apaziguar a população, para poder fazer com que a crise econômica, que é um dos motivos, né, para essas revoluções, elas sejam sanadas, esses governantes vão tomar o poder com toda a sua força. E isso vai fazer com que surja esses modelos totalitários, principalmente a partir de um governo executivo forte, né, autoritário, que não abre mão do seu poder, que não abre para discussão com a oposição, que é
ponto importante de nós levarmos em consideração, porque um país, democraticamente falando, ele tem situação e oposição, então sem uma balança, né, sem esses contrapesos, uma democracia, ela não fica em pé. Isso é um ponto importante da gente sempre estar considerando aqui. E isso, né, é um ponto essencial para nós entendermos o totalitarismo. Então, em momentos de guerra, o executivo ele aumenta os seus poderes de uma forma gigantesca, mas ele não quer abrir mais mão do poder. E isso vai levar com que ele, né, o executivo, ele tenha, né, o apoio das massas. Então, como é que isso vai ser realizado? Então, vamos ver, né? Então, a definição. Então, a ideia do totalitarismo, né, como poder político total através do Estado foi formulada, né, em 1923 pelo Giovanni Almeidola, né, que criticou o fascismo italiano como um sistema fundamentalmente diferente das ditaduras convencionais. Então, o termo depois ganhou conotação positiva nos escritos de Giovanni Gentili, né, que é o principal teórico do fascismo. Ele usou o termo totalitarismo para se referir às estruturas e metas do Estado. Então, o novo Estado, né, deveria dispor sobre a representação total da nação e da orientação total das metas nacionais. Então, ele descreveu o totalitarismo como uma sociedade que a ideologia de Estado teria influência e se não poder, né, e se não poder ter essa influência sobre a maioria dos seus cidadãos seria usado a força. Então, no caso, né, então, segundo o Benito Mussolini, esse sistema, né, politiza tudo o que é espiritual e humano. Então, o conceito do totalitarismo seguiu nos anos de 1920 e 1930. Então, a visão de que ele elaborou somente depois de 1945 é frequentemente equivocadamente visto como parte de uma propaganda antissoviética durante a Guerra Fria. Bem, então, no caso, né, a primeira crítica é uma crítica que o governo ele tem uma forma ditatorial, então uma ditadura, né, diferente. Por quê? Né? Então, no caso, uma ditadura que ela não é imposta apenas pela violência, ela também é imposta pela ideologia, de uma certa forma mais ampla, né, desse conceito. Então, no caso aí do Giovanni Amendola, né, então ele vai começar a colocar da seguinte forma. Então, a ditadura, ele é a política total. Então, o governo ele vai tomar conta de tudo. E ele vai também impor políticas que vai, né, diminuir qualquer possibilidade de levante ou de criação de uma oposição contra esse regime. Então, isso vai fazer com que, né, no caso, isso seja uma política de Estado. Né? Então, no caso, por um outro lado, né, o Giovanni Gentili, ele é o principal teórico, né, dessa forma de governo, e ele vai dizer o seguinte, que é uma estrutura de metas do Estado. Então, no caso, o Estado ele deveria ter uma representação total, né, dentro, né, da nação. Então, nesse sentido, o Estado ele deveria impor a sua ideologia de uma forma mais ampla. Então, isso vai fazer com que o cidadão seja convencido que aquilo está sendo feito para o seu bem. Então, você abre mão de parte da sua liberdade para poder, né, de uma certa forma ou de outra, combater um inimigo externo. Nós vamos dar seguimento, né, mais para frente. Bem, então, no caso, né, algumas ideias, né, colocadas, né, por alguns outros pensadores, principalmente o Mussolini, que foi um dos fundadores da ideologia fascista na Itália, ele vai colocar o seguinte, que o fascismo ele foi, na verdade, criado pelo socialismo, né, uma forma de que, né, apenas o socialismo ele tinha um governo, né, desse modo totalitário. Por quê? Porque o socialismo ele vai, né, de uma certa forma ou de outra, usar a força do Estado, né, para poder, né, impor o seu modelo de política e economia. Coisas que também o fascismo, o nazismo e o Franco na Espanha, eles colocaram esse tipo de política para, né, impor a sua ideologia e as suas metas. Então, no caso, né, todos esses governos eles têm características totalitárias. Né? Então, nesse sentido. Então, por que foi criado isso? Principalmente para se gerar uma visão,
né, de política antissoviética, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde, né, se coloca que apenas o socialismo é que tinha essas características totalitárias. Mas, na verdade, nós temos vários governos até os dias de hoje, mesmo de direita e mesmo de esquerda, que sejam totalitários. Então, o totalitarismo, que nós vamos dar sequência nos próximos slides, ele prega o quê? A perpetuação no poder de um grupo, mesmo que isso seja imposto pela força. Então, a gente vai começar a continuar aqui dentro dentro desse contexto. Então, no caso, uma das frases mais importantes do Mussolini é essa, né? Então, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, o que quer dizer tudo no Estado? Então, o Estado ele vai controlar todas as esferas produtivas, os meios de comunicação, os serviços básicos de educação, entre outras coisas, gerando uma ideologia de massa. Isso impossibilitando novos discursos. Então, no caso, criando uma propaganda de Estado. Né? Então, no caso, nada contra o Estado, atacando de uma forma violenta qualquer possibilidade de oposição. E nada fora do Estado. Então, tudo aquilo que era serviços, né, que seria, né, disponibilizado ao cidadão deveria ser dado pelo Estado. Então, o Estado ele era a força maior dentro dessa realidade. Mas cada um desses modelos vai ter algumas particularidades para impor essa ideologia e fazer com que essa ideologia fosse colocada, né, em prática. Então, essa imagem fica bem clara. Então, Mussolini ele está à frente e atrás está um dos tiranos mais importantes, né, da Roma antiga, que é Júlio César. Ah, mas o Júlio César ele não foi um herói de guerra? Então, eu como historiador eu sempre falo que não há um personagem chamado herói, existem personagens. Então, o Júlio César ele foi um tirano. Então, naquela velha questão, então ele chegou ao poder para tentar amenizar os problemas políticos que a República Romana estava passando e iniciou para um período de grande tirania que foi o período imperial romano, né? Então, isso, né, foi mais ou menos o que aconteceu com Mussolini, que a gente vai falar no próximo vídeo, mas é o seguinte, quando Mussolini chega no poder, então ele tinha como obsessão e como discurso diminuir os problemas, né, provocados pela guerra, né, durante, né, aquele período, e principalmente o seguinte, ele vai impor, né, a sua ideologia de uma forma mais ampla e direta, né, para conseguir isso. E nós vamos discutir isso, né, mais profundo, né, durante o próximo vídeo. Bem, então a propaganda. Então a propaganda é um elemento de destaque que constituiu, né, a propaganda entre os movimentos totalitários do século XX. Então, aspirado no domínio total da população em regimes pautados por teorias conspiratórias e uma realidade fictícia criada em meios de um desprezo pela realidade dos fatos, a propaganda totalitarista foi essencial para, né, um primeiro momento, a conquista das massas a regimentar, né, o entorno de si uma enorme quantidade de simpatizantes e principalmente para mantê-las sob o controle posteriormente. Já empossados na máquina governamental, a violência de Estado, ainda restrita na ascensão do movimento ao poder, assume uma forma mais acabada, e com isso constitui-se no melhor instrumento de persuasão deste regime, dão realidade às afirmações fictícias do regime. Então, no caso, a propaganda. Então, é normal que esses governos totalitários eles tenham um grande número de adeptos. Então, no caso, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética, o franquismo, né, ali na Espanha, né, no caso aqui do Brasil, o getulismo, né, no caso nós temos vários, né, nós falamos um pouquinho ali, né, principalmente no governo, né, da República da Espada, depois no, né, na questão do coronelismo, ele ajuda muito essa questão voltada para o totalitarismo, né? Então, o Getúlio Vargas ele também pode ser considerado um governante totalitário,
ele tem essas características muito importantes, principalmente a criação de uma visão fictícia, né, de um mundo que não sai do papel. Primeiro, a existência de um herói e a existência de um vilão da pátria. Então, qual é a visão desse herói? Combater esse vilão a qualquer preço. Então, no caso Mussolini, ele tinha como, né, missão combater, né, a possível entrada do socialismo na Itália. A Alemanha, né, no caso o Adolf Hitler, ele tinha como missão, né, também combater os socialistas e os liberais, né, da República de Weimar. E também isso foi aplicado também ali no governo de Franco. Até mesmo Getúlio Vargas, né? Então, quando ele vai dar o golpe, né, ele cria uma motivação que era chamada de Plano Cohen, né, que era uma tentativa de, né, invasão socialista no Brasil, isso lá em 37. Né? Isso para quê? Para mudar a Constituição e se perpetuar no poder. Então, só que é só a propaganda que é usada? Não, é também a violência. Então, no caso, quando você cria um contingente, uma massa de seguidores, então a palavra daquele líder se torna lei. Então, quando a palavra daquele líder se torna lei, então nesse momento esse líder vai ter, né, de uma certa forma, a capacidade de mobilização dessa população, desses líderes, né, desses liderados. E isso vai fazer com que, né, vai fazer com que essas pessoas, né, cometam atos, né, de violência contra a oposição ou qualquer coisa que seja considerado por eles como uma ameaça ao seu regime. Então, isso vai criar inimigos fictícios, afirmações fictícias, entre outra coisa. Então, como exemplo aqui, o Joseph Stalin, ao divulgar que acabara, né, com o desemprego da União Soviética, uma inverdade de fato. Então, extinguiu a propaganda, os programas de benefícios para os desempregados, ao afirmarem aos nazistas, né, no caso, que os poloneses não tinham intelecto e começaram ao extermínio de intelectuais poloneses. Então, no caso aqui, né, então também tem essa questão da falsa propaganda. Né? Isso nós vamos discutir um pouquinho na próxima semana e na outra também, porque é o seguinte, principalmente no século XIX, existia uma ideia de um determinismo social, que é o seguinte, existia uma hierarquia dentro da sociedade humana, e dentro dessa hierarquia, né, vai surgir políticas, né, de higienização da sociedade. Então, no caso, isso também foi aplicado aqui no Brasil. Então, o projeto de imigração de europeus, de asiáticos, no final do segundo reinado, é uma tentativa, né, de aplicação desse modelo determinista. Então, no caso de substituir a população afrodescendente por uma população europeia, com uma tentativa de, né, literalmente limpar a população de um grupo étnico que os políticos daquele momento acreditavam que eram, né, um problema para a sociedade e não uma solução. Então, nesse caso todo aí, um ponto essencial de nós estarmos falando isso aí. Então, principalmente entre o nazismo, o fascismo, o stalinismo, até mesmo nos Estados Unidos existiram campos de concentração. Para quê? Para aprisionar aqueles que eram considerados inferiores e um perigo para a pátria. Então, nesse caso, né, combatendo aqueles que poderiam gerar problemas para aquela sociedade. E isso era imposto por uma propaganda bem forte e bem convincente. Tanto é que os nazistas, né, agora me foge um pouquinho o nome do ministro da comunicação do Hitler, mas ele é um daqueles que qualquer estudioso de propaganda, né, ele trabalha para quê? Como é que você vai convencer tantas pessoas a perseguirem e a exterminar, né, compatriotas por um discurso do ódio? Né? Então, esse é o ponto essencial de nós estarmos discutindo aqui também esses problemas. Então, dessa forma, o uso da propaganda nos regimes totalitários é tido como parte da violência e vice-versa. Então, sendo amplas complementares. Então, a primeira só vai substituir a segunda na medida em que a dominação vai se efetuando completamente. Então, a propaganda inicialmente é destinada aos elementos externos ao movimento,
aqueles, né, que ainda não se domina como estrangeiros, seja o terror perpetrado, né, entre aqueles que já dominados. Então, e que não mais oferecem resistência ao regime, alcançados a sua perfeição nos campos de concentração, nos extermínios onde a propaganda é totalmente substituída pela violência. Então, assim, o terror torna-se uma fonte de convencimento semelhante à propaganda. Então, dentro dessa realidade também nós temos, né, campos de concentração, né, que quando a pessoa ela não é convencida pela propaganda, ela vai sofrer a violência institucional, então a violência do Estado, para que ela não se torne perigo para o regime de uma forma mais ampla. Então, no caso da Alemanha, nós temos campos de concentração também para prisioneiros políticos, então nós temos a polícia, né, de repressão à oposição, no caso a Gestapo. Então, e isso vai ter ramificações em outros países também. Então, no caso, no primeiro momento, a propaganda é para tentar convencer, então trazer as pessoas para o lado do governo, né? Então, né, criando inimigos fictícios, alimentando essa população pelo terror, principalmente da xenofobia, entre outras coisas importantes, né, levando em consideração que judeus, né, ciganos, negros, homossexuais começam a ser, de uma certa forma ou de outra, combatidos durante esses regimes totalitários, e isso, né, vai forçar com que essas pessoas sejam exterminadas pelo sistema. Então, primeiro se tenta convencer e depois usa a máquina do Estado para exterminar qualquer possibilidade de revoltas, levantes contra o sistema. Isso é um ponto essencial para nós compreendermos, até os dias de hoje, a realidade de alguns governos totalitários. Né? Isso de uma forma geral no mundo. Né? Então, nós temos hoje ainda muitos políticos que se apegam a esse discurso. Né? Então, aqueles que estão contra mim, eles não merecem piedade, ou eles devem ser combatidos pela força e não pelo debate. Né? Então, isso é um ponto essencial de nós, né, começarmos a pensar. Então, o convencimento é uma marca da propaganda, mas quando não há um convencimento pela fala, se usa-se a força para isso, mesmo que isso leve o governo a uma ditadura. Né? Então, nós vamos, né, começar a falar um pouquinho disso mais para frente. Então, também são apontadas semelhanças entre a propaganda totalitarista e a propaganda comercial de massa da publicidade, que se desenvolveria nos Estados Unidos naquele início do século, utilizando argumentos científicos para suas afirmações, justificando a supremacia de suas próprias razões. Então, a sociedade massificada, né, em que dominavam os regimes totalitários mais pragmáticos, lideravam com um indivíduo atomizado para que, né, então, para que o espanto, né, do mundo não totalitário perdia até mesmo o seu instinto de autoconservação. Então, no caso, né, nós temos alguns modelos também fora desse modelo dos regimes totalitários. Então, a propaganda americana, de uma certa forma ou de outra. Então, os Estados Unidos, existe uma política dentro dos Estados Unidos que é a América para os americanos. Então, o que isso significa de uma certa forma geral? Que os americanos eles têm o direito de explorar toda a América para os interesses dos Estados Unidos. Bem, então, nessa semana que a gente, né, a gente deveria ter feito uma reflexão sobre a ditadura, né, de 64. Então, no caso, a ditadura de 64 ela só foi possível por conta da força dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, se o governo, se os militares não tivessem tomado o poder, os Estados Unidos eles invadiriam o Brasil, né? No caso, os Estados Unidos já tinham uma frota na costa do Brasil para fazer esse seu plano. Então, isso é um ponto essencial que a gente está pensando aqui. Então, no caso do Destino Manifesto, onde os americanos, né, eles se consideram, né, destinados a levar a democracia ao máximo de territórios possíveis, mas, né, sempre levando em consideração o que Maria ganha com isso. Então, no caso, os Estados Unidos ganham com isso a imposição, né, dos seus interesses. Então, no caso, esse é o ponto essencial que nós devemos levar em consideração. Então, no caso, os Estados Unidos
leva a democracia para os seus países aliados, mas em contrapartida esses países têm que adotarem as medidas, né, os interesses americanos dentro do seu território. Então isso é uma parte também pregada pela ciência. No caso, né, eles não usaram as obras, né, do caso, né, aquela parte, porque como os Estados Unidos foram formados, né, a partir da Revolução Puritana na Inglaterra, então existia aquela ideologia calvinista, né, da predestinação. Então o homem ele é predestinado a ser, né, então ele já vem com uma missão, né, pré-estabelecida. Então isso vai fazer com que os Estados Unidos se considerem o herdeiro de Deus para poder dominar a América, de uma certa forma ou de outra, impor as suas questões. Isso sem dizer que eu não estou falando que os Estados Unidos é um governo totalitário. Sempre é bom nós frisarmos isso. Então estou falando aqui de Alemanha, de Itália e de União Soviética e de Espanha. Então, no caso, nós também teremos totalitarismo aqui no Brasil, no caso, né, que é o governo de Getúlio Vargas. Mas isso é uma outra questão que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, a sociedade massificada, né, no caso aí, essa sociedade, ela é massificada, então ela é transformada, né, ela é tentada, esse governo ele vai, né, impor uma propaganda tão forte, uma propaganda tão pragmática, que vai levar à otimização daquele discurso. Então, o cidadão ele abre mão dos seus interesses individuais para a consolidação do regime. Então, mesmo que isso seja atacar os seus próprios semelhantes. Então, no caso, né, como é que um alemão ele vai, né, atacar outros alemães só porque eles são judeus, né? Então, no caso, eles criam uma segregação entre as camadas sociais, né? Para quê? Para que haja a consolidação desse discurso. Então, no caso, os nazistas, né, perseguindo os judeus, os negros, os muçulmanos, no caso aí também, né, os ciganos, os homossexuais, entre outros, né? Porque quando nós estudamos os campos de concentração, parece que só houve extermínio de judeus, né? Mas na verdade não, houve extermínio de uma grande parte da população, de uma minoria, né, que eram invisíveis na Europa, né, no início do século XX, principalmente por conta, né, dessa propaganda determinista do final do século XIX. Então, como negros, ciganos, entre outros, eles tinham, né, numa certa forma ou de outra, dentro do discurso do discurso de determinismo, uma fragilidade dentro da sua confecção, né, então dentro da sua consolidação como indivíduos, então eles eram inferiores aos arianos, segundo o que é pregado nessa ideia determinista, então fazia todo sentido eles serem exterminados. Então, os judeus eles são lembrados, mas por que os judeus são lembrados? É porque os judeus eram grandes aliados, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra no final da Segunda Guerra. Então tem todo um motivo por trás de tudo isso. E isso é uma propaganda também, levando em consideração que a história ela é contada por quem vence. Então, no caso, por isso que é importante nós pensarmos em movimentos de revisão histórica. Não é para mudar os fatos da história de uma certa forma ou de outra, mas é para dar voz àqueles que não tiveram voz no período em que eles foram oprimidos. Então, esse é um ponto essencial de nós pensarmos na história contemporânea, dos estudos da história mais aprofundados, e não apenas ressaltar figuras de heróis, né? Então, de pessoas, né? E dos eventos que realmente aconteceram. Bem, então, a sua aplicação. Então, o totalitarismo é um sistema político ou uma forma de governo que proíbe os partidos de oposição, que restringe a oposição individual ao Estado e as suas alegações é que, né, exerce um elevado grau de controle da vida pública e privada do cidadão. Então, é considerado a forma mais extrema e completa do autoritarismo. Então, nos estados totalitários, o poder político é geralmente detido pelos autocratas, que recorrem às extensas campanhas de propagandas difundidas por meios de comunicação de massa detidos pelo Estado. Bem, então, é um ponto essencial também. Então, aquela questão de você conseguir acabar com a oposição. Então, no caso, um país democrático, ele tem que abrir a possibilidade, né, de haver o discurso político. Então, mesmo que a pessoa ela não seja simpática à minha ideologia ou aquilo que eu acredito que seja melhor, essa pessoa ela tem o direito de professar as suas crenças,
as suas ideologias, outras formas de pensamento. Mas qual o maior problema? É que quando esse modelo de vida ele é imposto e aqueles que pensam diferente começam a ser perseguidos, tanto na vida pública, tanto na vida privada do cidadão. Então, no caso, né, nós temos essa parte importante. Então, aquele que não concorda comigo, né, ele deve ser combatido, né, ele deve ser exterminado, ele deve ser cancelado. Né? Então, hoje na internet, essa política do cancelamento é um ponto essencial também de nós pensarmos quando é que isso surge. Então, aquele que é meu inimigo, ele deve ser exterminado a qualquer custo. Então, isso também é uma forma de política totalitária que nós devemos, né, estar estudando, né, para compreender, né, alguns pontos importantes da nossa realidade. E isso tudo colocado pela comunicação em massa. Então, no caso, naquele período, quem controlava os veículos de comunicação, o rádio, a televisão, os jornais, tinham a faca e o queijo na mão. Hoje é muito mais pluralizado por conta da internet, mas também funciona da mesma forma. É uma tentativa de impor a ideologia do grupo dominante sobre os seus dominados. E isso é um ponto, né, determinante dentro do totalitarismo. Então, o regime totalitário são muitas vezes caracterizados pela extensa repressão política, essência, né, de ausência da democracia, culto da personalidade generalizado, o controle absoluto da economia, a censura, a vigilância em massa e o uso recorrente do terrorismo do Estado. Então, em outras características comuns no regimes totalitários estão o recurso, né, a campos de concentração, a polícia secreta repressiva, a perseguição religiosa, a prática, né, disseminada da pena de morte e a possível posse de armas de destruição em massa. Então, fraudes eleitorais ou inexistência de eleições, em alguns casos, assassinatos em massa e genocídios perpetrados pelo Estado. Então, no caso aí, então, isso é um ponto importante de nós discutirmos sobre essa questão do totalitarismo. Então, não é apenas você, né, usar a propaganda, é você também partir para o embate. Então, usar o terror do Estado. Né? Então, tem uma parte da música do Legião Urbana chamada Faroeste Caboclo que ele fala muito bem isso. Então, no caso, no boto bomba em banca de jornal. Então, o que isso significava? Né? Principalmente no final da década de 70, quando começo da década de 80, existiam discos censurados. Né? Então, em algumas bancas de jornais, no meio do jornal chamado Pasquim, era vendido aqueles discos, né? Aqueles vinis, para que as pessoas consumissem aquelas obras. Então, nesse caso, os militares, ao perceberem que aquela banca de jornal ela vendia aqueles periódicos, elas começam a colocar bombas naquele lugar. Então, usar o terror, né, o terrorismo do Estado. Né? Então, nós temos o caso do Centro-Rio, entre outros. Né? Então, no caso, a Noite dos Cristais, os nazistas, né, começam a destruir as sinagogas na Alemanha, entre outras questões importantes que nós devemos sempre estar trabalhando. Então, o terrorismo do Estado. Né? No caso, também, uma polícia secreta, onde cidadãos que sejam considerados subversivos começam a ser investigados, perseguidos pelo Estado. Né? Então, a perseguição religiosa, a proibição de cultos de algumas correntes religiosas em detrimento a uma religião maciça, uma religião que seja, não vamos dizer maioria, mas vamos dizer assim, aquela que está apoiando o poder. Então, no caso, a disseminação da pena de morte. Então, uma pena de morte institucional. Então, aquele que não concorda comigo deve ser exterminado pela força. Então, isso é um ponto importante também aí levado em consideração. E o genocídio, né, de algumas, né, da parte da população, de uma forma direta ou indireta. Então, no caso, né, quando houve na União Soviética, ou ali no caso, a diminuição de oferta de alimento na Ucrânia foi um genocídio também, né, de uma forma indireta, mas foi. Né? Então, não houve apenas genocídios dentro do campo de concentração, mas também fora deles, né, por conta da omissão da força pública, né, de garantir ao cidadão os seus direitos elementares. Né? Então, isso é um ponto essencial também do totalitarismo. Então, no caso, o historiador Robert, né, Conquest descreve o Estado totalitário como aquele que não reconhece os limites à sua autoridade. Então, qualquer que seja a esfera da vida pública ou privada, e que impõe
essa autoridade por todos os meios ao seu dispor. Então, no caso, né? Então, no caso, a autoridade, ela vai se tornar um autoritarismo. Então, no caso, uma autoridade é quando eu uso o meu poder de convencimento para as pessoas me seguirem. Mas, né, quando eu vou exceder, né, o meu discurso com a força, isso significa que, né, alguma coisa está errada. E também quando eu começo, né, de uma certa forma ou de outra, a manipular a vida privada e pública das pessoas. Então, isso também é um ponto essencial de nós estarmos pensando aqui sobre uma vida, né, composta por um governo autoritário. E muitas vezes esse governo autoritário, eles são disfarçados por, né, eles se maqueiam de uma forma tão convincente que eles passam uma ideia de governos democráticos. Isso é um ponto essencial também da gente estar frisando, né? Então, no caso, dispor todos os meios aos seus interesses, né? Então, os seus interesses dentro daquela realidade. Então, a força, ela é uma questão, né, imposta por qualquer governo autoritário. Então, o regime totalitarista em si difere de outros regimes autoritários. Então, no regime autoritário, o poder ele é monopolizado por uma única pessoa ou um pequeno grupo de pessoas, como um ditador, um comitê ou uma junta militar. No entanto, o regime autoritário está apenas preocupado com a manutenção do poder político, desde que não seja contestado. Então, oferece à sociedade algum grau de liberdade e não tem como finalidade mudar o mundo e nem a natureza humana. Pelo contrário, um regime totalitário tem como objetivo controlar praticamente todos os aspectos da vida em sociedade, incluindo a economia, a educação, a arte, a ciência, a vida privada e os valores morais do cidadão. Então, alguns governos totalitários promoveram ideologias oficiais com o objetivo de controlar por completo o pensamento e as ações do cidadão. Então, um Estado totalitário é também aquele que ambiciona movimentar, né, toda a população para concretizar o seu objetivo. Então, o Karl Joachim, né, Friedrich, né, afirmou que três características, né, que diferenciam o regime totalitário de outras autocracias são a ideologia totalitarista, o partido único apoiado por uma polícia secreta e o controle monopolista de uma sociedade de massa industrial. Então, né, então também há essas características importantes aí que nós estamos, né, pensando. Então, no caso de um regime totalitarista, ele tem um ponto que ele quer controlar, ele quer modificar muitos elementos daquela sociedade. Então, impondo a sua religião, a sua cultura, o seu ponto de vista. Então, não abrindo espaço para a minoria, isso incluindo principalmente controlar de uma forma fixa a economia. Então, no caso, o que aquele país deve ou não produzir, com quem comercializar, entre outras coisas. É uma forma muito diferente, né, do que prega o liberalismo econômico, onde o deixe ir, né, deixe fazer. Né, deixe fazer, deixe ir. Então, no caso, né, dentro desse contexto, a economia é um ponto essencial. A educação, né? Então, perpetuar os seus ideais na educação. Então, não abrir novas possibilidades, principalmente a questão da pluralidade, né, cultural. A arte, né, a arte como propaganda, no caso, né, produções financiadas pelo Estado que valorizem e façam propaganda desse mesmo Estado. Então, no caso da vida privada, então controlar o que você vai fazer na sua vida, né, fora do seu âmbito de cidadão. Então, no caso, o que você vai escutar, o que você vai consumir, o que você vai ler, o que você vai fazer da sua vida no campo privado, né? Então, no caso, o que você vai consumir, né? Então, aquilo que você vai fazer com a sua liberdade. E os valores morais do cidadão. Então, querendo impor uma moral de massa. Então, no caso, combater aqueles comportamentos que eles consideram comportamentos degenerados. Então, no caso, comportamentos, né, culturais, comportamentos sexuais, entre outras questões. Então, em alguns governos, né, no caso aí, né, eles vão tentar, né, controlar de uma forma tão abusiva que eles vão usar, né, no caso, os meios de comunicação, exterminando a oposição. Então, acabando com, né, no caso, com partidos políticos que sejam opositores a ele, muitas vezes, né, deixando apenas um partido dentro do país.
né, e também usando as forças militares para impor a sua ideologia. E também, né, usando uma polícia secreta para investigar os cidadãos que são considerados subversivos, perigosos para aquele regime. Então, isso é um ponto importante também. E a monopolização da indústria por uma causa mais voltada aos interesses do governo e não da economia do país. Bem, então o conceito do Estado totalitarismo começou a se formar na década de 20, pelo jurista de Weimar. Então, no caso, e mais tarde, né, acadêmico nazista, né, do nazi, então o Carl Schmitt. Então, ao mesmo tempo, pelos fascistas italianos. Então, no caso, o Benito Mussolini afirmou: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então, o Smith usou esse termo, né, no livro O Conceito Político, publicado em 1927, e que viria a exercer a influência como base legal para o Estado, para um Estado todo poderoso. Então, o termo foi adquirido, proeminente no discurso político ocidental durante a Guerra Fria, como uma forma de tentar convencer o antifascismo do pré-guerra e o anticomunismo no pós-guerra. Então, no caso, né, esses discursos vão começar a ter uma aplicação antes mesmo da guerra e depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente no conceito de que, né, esses, esses modelos de vida deveriam ser combatidos, né, principalmente, né, depois no caso, né, lógico, nós temos que levar em consideração que os extermínios, mas a pluralidade política ela é muito importante. Mas é o seguinte, então, no caso, né, combater, né, a ideologia, principalmente a ideologia que ela vai ser baseada na segregação, na imposição de alguns regimes culturais, entre outras questões. Né? Então, não atendendo à pluralidade, né, política dentro desses conceitos. É como, né, o Montesquieu ele prega. Então, no caso, eu posso não concordar com uma palavra que você diz, mas eu tenho que morrer para garantir o direito que você continue a dizendo. Então, no caso, né? Então, no caso, é uma forma de massificar esse modelo, principalmente, né, um discurso político ocidental. Então, no caso, no primeiro momento, esse discurso, de uma forma, o que era o totalitarismo era para combater o levante fascista, né, do nazismo antes da guerra e depois da guerra, principalmente a tentativa de você diminuir a expansão do socialismo e do comunismo na Europa Ocidental durante o final da Segunda Guerra. Isso é um ponto essencial da gente pensar também aí. Então, no caso, a propaganda é algo que movimenta a política de uma forma geral. E, né, aqui, né, para nós terminarmos aqui o nosso início, né, de estudo sobre totalitarismo, é essa questão desses três personagens aqui. No caso, o Hitler, o Mussolini e o Franco. Né? Com esses personagens, eles vão ser uma parte do que nós chamamos de totalitarismo de direita e depois nós vamos trabalhar o totalitarismo de esquerda também. Então, dentro desses conceitos todos, né? Então, o totalitarismo, né, ele é uma parte importante de nós compreendermos a ideologia política no começo do século XX, e isso, né, tem ranhuras até os dias de hoje. Né? Então, hoje, quando nós falamos que um governo, que um grupo, ele é fascista, ele é nazista ou qualquer coisa, nós temos que, né, voltar a estudar essas partes importantes da história. Então, o que, né, vai caracterizar esses grupos? Né? Então, é exatamente isso qual foi a proposta do debate de hoje. Então, muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Né? Então, deixo aqui um muito obrigado. Então, se gostou do vídeo aqui, deixa um like aqui, deixa um comentário, né, criticando ou dizendo que o que não foi, né, contemplado nessa explicação. Então, já vou deixando muito obrigado e até a próxima aula. Né? Então, vamos continuar estudando, que é o que vai nos manter ativos nesse período. Então, muito obrigado e até mais.